São isso. Agora eu vou projetar a tela aqui, e aí vocês conferem para mim, inclusive se foi aqui mesmo que nós paramos, só um pouquinho. Aqui não. Nós estamos falando na nossa última aula com relação, se eu não me engano, isso que eu já tinha comentado com vocês, não tinha? Com relação à massa do próton e à massa do elétron, e nós já tínhamos falado sobre perda e ganho, né, mas ainda não mostrei com detalhes, acho que eu deixei alguma interrogação assim, e depois a gente estava falando do declínio da teoria de Rutherford, não é isso? E começamos a falar dos postulados de Bohr, foi isso ou não? Isso mesmo. Nós já tínhamos falado dos postulados ou não? Acho que não, professora. Acho que nós paramos não, lá na tabela. Isso, então nós tínhamos realmente parado por aqui, né? Falado sobre o problema, né, de Rutherford com relação à questão do elétron, né, e perder energia e se chocar no núcleo, cargas, né, opostas se atraem, e tinha a questão também de prótons e prótons repulsão, mas isso foi resolvido com a questão do nêutron, né, descoberto a partir da terceira subpartícula atômica, né, e que foi o nêutron. E aí nós estamos falando, então, do modelo atômico de Bohr, né, que vem, então, eu vou só dar uma apagada nisso aqui, porque isso aqui eu usei com a outra turma de engenharia. Isso que eu pergunto, porque normalmente eu mesmo, minha mesma lousa eu uso para os mesmos, né, as engenharias que eu trabalho. Então, vamos lá. Bohr fez, né, então, Bohr, na verdade, ele foi um integrante, acho que isso eu tinha mostrado para os senhores, né, anteriormente, não está aqui nesse slide, mas tudo bem, comentei, integrante do grupo aí de Rutherford, e que ele propôs, né, a partir, né, saindo dessa concepção da física clássica, né, e entrando na questão da física quântica, que já havia conhecimento, né, nesse momento, e ele propôs alguns postulados, né, com relação ao modelo atômico. Um deles é que o primeiro postulado, né, que dizia que a eletrosfera do átomo, né, ela estava dividida em regiões denominadas níveis, isso que é importante, né, era dividida, né, em níveis, ou também chamada de camadas, onde esses elétrons, né, eles descreviam órbitas circulares e estacionárias. Essa palavra aqui é importantíssima, né? Estacionária. O que significa isso? Significa que em cada órbita esse elétron tinha uma energia específica, um pacote de energia. Por isso que a gente fala uma energia constante, naquela órbita a qual ele se encontrava. Mas esses elétrons, eles poderiam, né, emitirem ou absorverem energia. Se ele absorvesse energia, logicamente ele teria que sair dessa órbita e ir para uma outra órbita. Mas se ele quisesse retornar à sua órbita original, ele poderia emitir essa energia e retornar a ela. Mas enquanto ele estivesse naquela região, ele teria uma energia específica, um pacote de energia específica. Esse é o primeiro postulado de Bohr, né? Deixa eu só abrir aqui o slide, porque a gente vai precisar dele e eu esqueci de abrir. Só um minutinho. Eu acabei não abrindo. Aqui a gente está trabalhando com, né, esse material aqui, juntamente com a louça. Só ampliando aqui.
né? Nós tínhamos falado exatamente isso aqui, né? De Linus Bohr, que tinha trabalhado com Thomson e posteriormente foi trabalhar lá, né, junto com o Rutherford e realmente propôs essa questão dos postulados. A gente tinha mostrado isso aqui, né? Que era a questão da dificuldade do modelo atômico de Rutherford segurar aquela ideia que o elétron ia se chocar com o núcleo. E aí é exatamente esse é o primeiro postulado de Bohr, que é o que a gente está comentando. Tudo bem até aqui, pessoal? Recordando isso, tá ok? Tá claro ou não? Elba, tá claro aí? O pessoal tá ouvindo, chegando mais Sim, colegas aí? professora. Ok. Então, era esse o primeiro postulado. A gente vai voltar aqui daqui a pouco, mas só entendendo cada postulado e aí depois a gente vem reforçando. O segundo postulado diz que cada um desses níveis possui um determinado valor de energia. Acabei completando já lá no primeiro postulado, já falei isso. E o terceiro, não é permitido a um elétron permanecer entre dois desses níveis simultaneamente. Está faltando a palavra simultaneamente. Não é permitido, né? É aquela ideia, né? Um corpo não ocupa dois lugares no espaço simultaneamente. É a mesma coisa aqui. Ou ele está numa órbita ou ele está em uma outra. Se ele for fazer um salto de uma órbita de menor energia para de maior energia, ele tem que absorver um pacote de energia específico. Se ele for retornada de maior energia para de menor energia, ele vai ter que emitir essa energia. Certo? Então, simultaneamente não é possível. E o quarto postulado, aí deixa eu só apagar isso aqui, porque eu quero fazer de novo com vocês. Tá bom, como o negócio está pronto, não fica legal, não. Tem uma poluição aqui. Só ampliando aqui. Você consegue ler aí para nós o quarto postulado? Para a gente comentar? Uhum. Por favor, então. Fornecendo energia térmica, elétrica a um átomo, um ou mais elétrons absorvem e salta para níveis mais afastados do núcleo, mais energéticos. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolvem a energia absorvida em forma de luz, ondas eletromagnéticas, fóton. Bom, isso aqui eu não sei se eu havia comentado com os senhores, mas se eu não comentei, a gente comenta agora. Todo mundo aqui já fez churrasco, já fez a cozinha, né? Trabalha na cozinha, faz aí, né, o preparo dos alimentos, e já deve ter observado quando você deixa cair um pouquinho de sal de cozinha, é o maior componente do sal de cozinha, é esse cara aqui, NaCl, né? Cloreto de sódio. Vocês já observaram que quando cai um pouquinho dessa substância na chama do seu fogão ou na churrasqueira, que cor fica a chama, a coloração da chama? Já observaram isso ou não? Um pouquinho da água de arroz que derrama na panela, assim, ou por fora da panela, né? Isso acontece muito, né? Quando a gente está fazendo arroz e tampa a panela, né? E aí transborda, a chama do fogão permanece com aquele tom de azul ou ela muda de coloração? Ela fica meio amarelo, alaranjado. Você faz comida, tá? Perfeito, exatamente. Por quê? Alguém sabe explicar por quê? Já ouviu falar o motivo disso? Seria por conta da combustão incompleta, professor? Quem mais tem uma outra observação? A nossa amiga Elga leu aqui que um átomo, né, um ou mais elétrons, então aqui a gente tem um ou mais elétrons, absorve e salta para níveis mais afastados do núcleo, mais energético. Então, se eu tenho um elétron aqui, ele pode absorver uma determinada energia e ir para o nível mais afastado. Conforme eu vou caminhando para os níveis mais afastados, maior energia. Mas ele pode também retornar ao soltar essa energia e voltar para o nível anterior. Isso aqui é a questão da absorção e essa aqui é a questão da emissão. Ao voltarem às suas órbitas originais, devolve a energia absorvida na forma de luz, ondas eletromagnéticas, fóton.
alguns átomos de alguns elementos químicos, não são todos, na região do visível. Vocês conhecem, lembram, né? Acredito que vocês conhecem, mas talvez vocês não se lembram. O que é isso aqui? Vou até apagar essas coisas verdes aqui, que eu marquei. Como que chama isso aqui? É um espectro eletromagnético, não é isso? Onde nós temos desde a radiação gama até, né, rádio, ondas de rádio. Onde eu tenho, então, né, comprimento de onda, e aqui eu tenho, né, a frequência. Quanto maior é o comprimento de onda, menor é a energia. Quanto menor é o comprimento de onda, maior é a energia. Né? Por isso que a radiação gama tem uma alta energia de penetração. Depois é raio-x, depois ultravioleta, e aqui no espectro a gente está dentro da faixa aqui do nosso visível. Né? É a região que está visível, região visível. Então, são as cores primárias que nós encontramos, né? Que vai do violeta até o vermelho, né? E, basicamente, o que o nosso amigo aí comentou, o que a pigmentação é mais ou menos essa aqui, não é? Ó. Quando deixa cair um pouquinho da água do arroz na chama, antes a chama do fogão era mais ou menos esse tom aqui. E quando você deixa cair um pouquinho de água do arroz ou um pouquinho de sal grosso na churrasqueira, você observa essa pigmentação próxima a isso aqui. Confere, pessoal? Sim ou sim? Confere. Sim. Confere, né? E o que é isso? Ora, isso nada mais é do que o átomo do elemento químico sódio, seus elétrons da camada de valência, porém a gente vai mostrar o que é camada de valência, fazendo isso que o Bohr mostrou. O elétron absorvendo, né, uma determinada energia, um determinado pacote energético, indo para uma camada de maior energia, mas se ele dá uma condição, né, instável, excitada, ele emite essa energia e, na forma de um fóton, na região do visível, e eu visualizo isso. Então, é uma característica do átomo do elemento químico sódio dos elétrons da camada de valência. E isso foi a proposta do modelo atômico de Bohr, o quarto postulado, que os elétrons estão em órbitas, em camadas, e quando ele está nessa camada, ele tem um pacote específico de energia, mas ele pode absorver energia, ir para a camada mais externa, de maior energia, e ele pode emitir essa energia e retornar para a sua camada de origem. Certo? Então, esse é o modelo proposto por Bohr, né? E aí nós temos, aqui eu coloquei a tabela, só apagar isso aqui. E antes de eu mostrar a tabela, eu vou construir algo aqui com os senhores. Só apagar aqui. Tabela, vocês se lembram dessa tabela? Vocês já foram apresentados a ela? A nossa aqui não está muito visível, não, mas, enfim, a gente vai tentando aqui. Eu coloquei ela mais por causa dessa parte aqui superior. Vocês se lembram da tabela periódica? O que era uma tabela periódica? A gente está falando em modelos atômicos, mas eu vim aqui na tabela e eu vou explicar o motivo disso. E aí eu tenho certeza que vocês já foram apresentados essa tabela. O que era uma tabela periódica? Os senhores. É uma tabela que organiza os elementos existentes por número atômico? Isso. Isso inicialmente foi proposta por Mendeleev, que juntou os conhecimentos anteriores aí e propôs em ordem crescente das massas atômicas. Mas, depois conhecendo o espectro eletromagnético e conhecendo o raio-x, né, foi possível conhecer que cada átomo tinha o seu número de prótons, que o caracterizava, e isso veio, então, de encontro, né, com a questão dos modelos atômicos também, essa confirmação, e propôs, então, o Moseley depois propôs uma tabela onde ele fez o agrupamento baseado no quê? Numa sequência lógica dos números atômicos. Tá? E aí tem uma periodicidade, por isso que ela é chamada de tabela periódica. Essa periodicidade a gente vai conversar sobre ela.
tá? Esse agrupamento tem uma lógica e uma repetição, né? Uma repetibilidade, uma reprodutibilidade, vamos dizer assim. E isso está relacionado, né, com algumas características dos átomos, dos elementos químicos, tá? Se vocês olharem essa tabela, e aí não é novidade para ninguém, essa tabela ela foi dividida em linhas, né, horizontais, certo? Com as linhas aqui, ó, horizontais. E se você contar, tem quantas linhas? Tem, ó, uma, duas, né? Ó, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Ué, professora, mas tem duas aqui externas? Tem essas duas externas, mas na verdade elas estão aqui, né? Estão nessa região aqui, que todos esses elementos aqui estão aqui nesse quadradinho aqui, e todos esses elementos estão aqui nesse quadradinho. Então, eles foram retirados para não ter uma deformação da tabela. Mas, além das linhas horizontais, que são 7, a nossa tabela também tem linhas verticais. Se você contar, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 18ª linha vertical. As linhas horizontais, vocês se lembram como é que elas chamam, as linhas horizontais? Chamadas de níveis, camadas, períodos. E as linhas verticais, chamadas de grupos. Antigamente chamava ainda de grupo A e grupo B. Hoje são de grupos de 1 até o 18º. Certo? Confere, pessoal? Sim ou sim? Tranquilo? Sim, tranquilo. Sim, sim. Bom, e eu vou apagar isso aqui, que eu vou fazer de novo, que é importante, senão vocês não vão entender. Vamos apagar. Está aproveitando uma aula anterior, mas a gente apaga, para poder ficar melhor. Bom, como eu falei, o modelo proposto, né, os postulados de Bohr, eles estão relacionados, então são 4 postulados, e eles estão relacionados, então, com essa questão da energia, da quantização da energia do pacote energético. Conforme, né, saindo um pouco, então, da mecânica clássica e entrando um pouco, né, nessa questão energética, no foco na energia. E nós, então, utilizamos, né, para compreensão, para explicação desse modelo, a matemática e a física. E o nosso amigo Bohr, ele desenvolveu juntamente com a mecânica quântica, né, com Planck e tudo mais, uma equação matemática que parece muito simples, mas ela não é simples para chegar nela, que é exatamente essa equaçãozinha aqui, que diz assim, ó, o número de elétrons por camada é igual a uma constante, né, 2, multiplicado pelo número da camada elevado ao expoente 2, elevado ao quadrado. E aí eu tenho, então, a quantidade máxima de elétrons por camada. O postulado de Bohr não diz que os elétrons estão em camadas? Mas quantos elétrons tem em camadas? Foi calculado matematicamente baseado na quantização dessa energia. E essa é a equação matemática. E como isso? Eu gosto de citar um exemplo macro para vocês entenderem. Vamos pensar aqui que a nossa amiga Elba, pode ser Elba? Pode ser você, nossa cobaia? Pode. Seja o elétron, pensando no termo macro. E que a Elba mora, o elétron tem a sua casa, a sua camada, a sua órbita, a sua região de maior probabilidade. Então, a Elba também. E vamos supor que ela mora num edifício de 7 andares. E ela mora lá no terceiro andar. Consequentemente, a Elba, para ela chegar na casa dela, né, ela tem que passar pelo corredor, primeiro, segundo, terceiro, assim, para chegar lá no andar dela. Então,
aquele andar é a camada. Tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim por diante. Mas a Elba fica no corredor? Não, ela fica no apartamento. Então, eu tenho o corredor, que são as camadas, são os níveis, e eu tenho o apartamento. E meu apartamento, ele tem divisões, tem quarto, sala, cozinha, banheiro, não é assim? A mesma coisa, a casa da Elba lá, o apartamento dela. Só que aqui, né, em nomenclatura, foi dado o nome, o seguinte nome. Voltando aqui um pouquinho. A gente falou, né? Então, um salto um pouquinho. A gente volta lá. E essas divisórias do apartamento da Elba, né? Nós chamamos hoje de quarto, sala, cozinha, foi nomeado. Por que chama quarto? É uma nomenclatura. Aqui foi designados de subníveis, e esses subníveis foram representados por letras do alfabeto minúscula. S, P, D, F, G, H, I, J, K, L e assim por diante. Logicamente que isso aqui já teve outros, né, parceiros depois de Bohr que fizeram esses complementos, que deram essas nomenclaturas, mas foi o Bohr que deduziu isso, mas aí vem, né, as nomenclaturas. Então, nós temos os chamados subníveis, são as divisórias do apartamento, não é no corredor, né, são as divisórias. E o modelo, então, proposto por Bohr seria basicamente isso aqui, ó. Eu tenho, então, né, os subníveis S, subníveis P, D e F. E também isso aqui foi calculado matematicamente a quantidade de elétrons máxima que cada subnível suportaria. No caso do subnível S, ele suportaria no máximo 2 elétrons. No caso do subnível P, 6 elétrons. No caso do subnível D, 10 elétrons. Isso também foi calculado matematicamente, baseado então na matemática e na física. E no subnível F seria 14 elétrons. Bom, então vamos tentar construir isso aqui, conforme Bohr propôs. Me ajudam aqui. Eu teria, então, a primeira camada. Pode ser? Deixa eu mexer na minha lousa aqui, que ela está complicada. Só um minutinho. Acertar aqui a posição. A primeira camada, eu vou pôr aqui. E ela seria... Eu vou, então, jogar na equação aqui, ó. Como é que vai ser na equação? Primeira camada, número 1. O n é o número da camada. Então, vou jogar 1 aqui. 1 ao quadrado. 1. Confere? Vezes 2, 2. Então, significa que a minha primeira camada, ela suporta no máximo quantos elétrons? Bom dia, 2 elétrons. 2 elétrons. E quem é esse apartamento, então, eu tenho o subnível S, que suporta no máximo 2 elétrons. Então, eu teria apenas o quê? O subnível S com quantos elétrons? 2 elétrons. Certo? Agora vamos para a nossa segunda camada. Seria essa. Segunda camada. Então, eu vou jogar aqui o número 2. O número 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Confere? 4 vezes 2, 8. 8 elétrons eu teria no máximo nessa camada. Bom, o subnível S suporta 2 elétrons e o subnível P suporta quanto? 6. 2 e 6, 8. Então, significa que na segunda camada eu teria quais subníveis? S e P. Então, eu teria 2S, né? E eu teria aqui, deixa eu colocar o P. 2P. Seria assim. E eu teria quantos elétrons para eu distribuir? No subnível S2 e no subnível P6. Ficaria assim. Confere? Tudo bem?
Vamos para a nossa terceira camada. Ó, como é que seria a nossa terceira camada? Coloca lá o número 3 e fala para mim quanto que vai dar. Quanto dá, pessoal? 18 elétrons. 18 elétrons. 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18. 18 elétrons, eu teria quais subníveis? S, P e D. Confere? Certo? Certo. Estamos seguindo o raciocínio aqui. A quarta camada, como é que seria a quarta camada? Falam para mim como que seria a quarta camada. 32 elétrons. 32 elétrons. 32 elétrons, quais subníveis eu teria? S, P, D e F. Porque eu somando 2 com 6, 8 com 10, 18, 18 com 14, 32. Confere? Sim. Então, até aqui tudo bem. Aqui é o que mesmo? Aqui é a nossa, deixa eu colocar de forma diferente, aqui está fazendo um negócio bem colorido, né? A nossa primeira camada, e ela foi chamada também por letra, isso é a nomenclatura. K, a nossa segunda camada, L, né? Você foi nomeação. Terceira camada, M, e a quarta camada, N. Ok? Então, até aqui tudo bem? Sim. A quinta camada, como é que seria a nossa quinta camada? Quantos elétrons nós teríamos? 50. 50. 50 elétrons teríamos na quinta camada. Mas eu vou colocar aqui apenas 32. Olha, professora, mas por que você está colocando 32? Se nós temos espaço para 50. Nós temos espaço para 50. Mas, voltando aqui um pouquinho, e essa tabela nossa aqui, inclusive, está faltando. Mas se você pegar uma tabela atual, que essa aqui eu quis só mostrar por questões referente... Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho aqui, só um minutinho aqui. Eu acho que aqui eu não tenho a tabela. Não tenho. Mas se vocês pegarem uma tabela aí atual, ela vai ter 118. Mas hoje já tem 119, mas posto na tabela reconhecida pela IUPAC são 118, certo? Elementos químicos. Átomos de elementos químicos conhecidos até o presente momento. Até o presente momento, nós precisamos, no máximo, e essa camada aqui, ela foi chamada de O. A nomenclatura dele, não quero branco, quero verde. Foi chamada de O, certo? Precisamos de 32. Mas isso pode aumentar, professora? Pode, isso pode aumentar. Agora, na quarta, terceira, segunda e primeira, pode aumentar? Não. Está fixo já. Já chegou ao máximo. Para os 118 elementos químicos que nós temos no presente momento. Então, se forem descobertos mais átomos de mais elementos químicos, e provavelmente precisar aumentar aqui, isso vai acontecer. Ok? Tudo bem? Então, ó, a nossa sexta camada, sexto nível, se vocês colocarem aí, quanto que vai dar? 72. 72. Mas, por enquanto, nós temos apenas 2 com 6, 10 com 10 é o que é necessário. Certo? Então, vai até o 6D. Mas isso pode aumentar? Então, pode aumentar. E a sétima? A sétima é quando eu estudei... Oi? O 6D não seria 6D10? Por que eu estou colocando 14? Meu Deus do céu. O professor está ficando doido, hein? O Natal está chegando. 10, 6D10. F que é 14, tá? Eu vou fazer igual aquele professor que e fala assim, eu estava querendo ver se vocês estavam atentos.
Foi não, foi displicência mesmo. Obrigado, colega. Estava pensando na 7ª já. Então, ó, eu tenho no máximo nessa camada, inclusive, né, 18. Né? São 18 elétrons. Mas ela pode chegar, então, até os 72. Tá? Agora, a 7ª camada. Quanto que poderia chegar a 7ª camada? Quem faz a continha aí para mim? 7 ao quadrado, 49. 98. 49, 98. Mas, gente, eu não estou muito boa hoje, não. Estou trocando as coisas, eu quero vermelho aqui. 98, certo? Mas, quando eu estudei, há 30 anos atrás, que eu fiz meu ensino médio, bem mais de 30, estou sendo modesta, colocando 30, né? Porque só de professora já passei dos 20. Então, esta camada aqui só tinha o 7s2, só tinha 2 elétrons. Hoje não. Hoje nós temos 8 elétrons nessa camada. Vai, professora, por quê? Porque quando eu estudei, nós tínhamos até 109 elementos químicos e hoje nós temos até 118. Certo? Então, conforme nós vamos descobrindo ou sintetizando em laboratório, porque alguns são sintéticos, né? Nós vamos ampliando essa distribuição dos elétrons nas camadas. Isso aqui pode aumentar. Como também eu posso aumentar aqui, criar a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª e assim por diante. Então, esse aqui foi a proposta de Bohr, que os elétrons estão em camadas e cada camada tem, né, uma quantidade máxima de elétrons e esse elétron pode absorver uma energia e ir para outra camada, e assim por diante. Eles podem movimentar entre as camadas. Ele não pode ocupar 2 camadas simultaneamente. Então, esse aqui foi chamado, né, diagrama de Linus-Pauling, que foi montado, logicamente, né, posterior, exatamente o que eu acabei de mostrar para os senhores. Está vendo aqui, ó, que esse desenho meu aqui está antigo? Está dizendo que na 7ª camada tem 2 elétrons. E, na verdade, hoje ela tem 8. Aí, professora, aumentou, né? S, P, D, F. Mas pode ter o G, o H, o I? Pode ter. Uma sequência lógica aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui nós aumentamos, ó, de 2 para 4. Aumentou quantos elétrons? 4. 4. De 6 para 10. Aumentou quantos elétrons? 4. E de 10 para 14, 14. Então, se a próxima seria o G, teria quantos elétrons? Se for nessa sequência, 18. 18. É nessa sequência. Uhum. A matemática manda aqui, né? Uhum. Então, é nessa sequência. A próxima seria o quê? 22, 26 e assim por diante. Tá? Então, eu posso ter mais subníveis, mais divisões do apartamento. E, logicamente, né, a quantidade máxima de elétrons. E aí eu vou calculando. A 8ª camada suportaria quantos elétrons? Seria eu colocar o número 8 aqui ao quadrado e multiplicar por 2. E assim por diante. Certo? Ok? Tudo bem até aqui? Essa foi, então... Tudo bem, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A proposta, então, de Bohr com relação ao modelo, né? E eu acabei de mostrar para vocês, são chamados subníveis, que tem uma quantidade máxima de elétrons, que isso também foi calculado matematicamente, e que hoje nós temos exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês. Camada K com 2, L com 8, M com 18, N 32, O 32, que pode aumentar para 50, P com 18, que também pode aumentar, Q com 8, que também pode aumentar. E posso também criar mais camadas. Né? Então, isso foi o que vocês já foram apresentados, que é chamado o quê? Diagrama de Linus-Pauling, que é a distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia. E aí, o que é essa setinha, professor? Essa setinha diz para nós como a gente vai distribuir esses elétrons. Não é seguindo os níveis de
camada, e sim os níveis de energia. Quando eu fiz aqui, construindo o diagrama, eu distribuí por camada, certo? Para mostrar para vocês, né, que essas aqui são as camadas, então K, L, M, N, O, P, E e Q. Mas quando eu vou distribuir os níveis de energia, eu vou seguir esse nível aqui, ó. Certo? Essa é a sequência energética, né, que nós temos que fazer. Se eu fiz certo, aqui vai sair, se não, sai torto. Por isso que a gente tem que fazer corretamente. Parece que o meu tá meio torto, mas acho que sou. Conseguiu sair, saiu certo. Certo? Os níveis de energia. Agora, se a gente voltar um pouquinho na tabela periódica, a nossa tabela periódica tem o quê? O amarelo não vai aqui, não. Tem o quê? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. O que significa isso? São as camadas, são os níveis de energia que foram agrupados aqui na tabela periódica. Aí, professora, então eu consigo localizar qualquer elemento químico se eu tiver o seu número de prótons, que é igual ao número de elétrons, porque seguindo os modelos atômicos, átomo é sempre o quê? Neutro. Agora, quando ele perde ou ganha elétrons, ele deixa de ser átomo, ele passa a ser um íon. Foi isso que eu comentei com vocês? Então, quando eu vou, né, avaliar o meu nível energético, eu vou sempre seguir essas setas que nós fizemos aqui, no sentido de energia do elétron. Agora, camada, eu vou sempre olhar na horizontal. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim ou não? Tá claro? Sim, professora. Tá claro. Alguma dúvida com relação a isso aqui que nós apresentamos? Vocês já conheciam, mas talvez não tinham conhecido desta forma, acredito eu. Podemos continuar ou não? Sim. Podemos. Sim, então vamos lá. Bom, então, voltando aqui na nossa questão da nossa amiga Elba, né? Que era o elétron, certo, Elba? E você está dentro do seu apartamento, que são os seus subníveis, S, P, D, F, mas tem uma região da sua casa que você prefere ficar. Ou você prefere ficar em todos os compartimentos. Ou tem um compartimento que é aquele onde você entra lá para ter o seu momento de descanso, sua menor energia, sua maior tranquilidade. Porque quanto menor energia, menos agitado nós estamos, então nós estamos mais estáveis, certo? Qual que é, Elba, um local que você prefere mais? Uai, geralmente é o quarto. Geralmente o quarto, né? Isso. É o seu local de descanso, né? Isso. Agora, não significa toda vez que eu chegar lá na sua casa que você vai estar lá no seu quarto, né? Mas Sim. lá é onde você se sente mais tranquila. E é exatamente, o elétron também, ele está lá naquela camada, no corredor, dentro do corredor ele passa do corredor e entra no apartamento dele, mas tem uma divisão dentro do apartamento dele que ele prefere ficar. Então, lá na camada do átomo tem um lugar que ele fica mais, que é chamado de orbital. É a região, né, do espaço onde o elétron tem maior probabilidade de ser encontrado, ou seja, aonde ele se sente mais confortável. E nessa região, né, tem algumas particularidades, fisicamente falando, né, matematicamente falando. Ora, o elétron, né, didaticamente, a gente fala que o elétron ele tem um sentido de rotação. A gente fala que pode ser horário ou anti-horário, que é o campo dele, o campo magnético. Agora, cargas iguais, elas se atraem ou se repelem? Repele. Repelem. Mas o elétron, se ele tiver campos magnéticos distintos, né, e aí didaticamente a gente fala, é o sentido de rotação, é o spin do elétron, um for horário e o outro for anti-horário, apesar de serem cargas iguais, tem uma atração entre eles.
Essa é a única condição que pode ter atração entre eles. Ou seja, tem algo diferente. O que é o algo diferente? É o campo magnético, o sentido de rotação do elétron. Então, mediante isso aí, essa região de maior probabilidade do elétron, eu posso ter no máximo 2 elétrons e nessa região. Mas, logicamente, eles têm que ter espinhos o quê? Contrários. Não pode estar com o mesmo sentido de rotação. Então, por isso que eu falei lá anteriormente, né? Eu falei, matematicamente calculado, que o subnível S tem 2 elétrons. Por quê? Porque o subnível S, ele tem apenas uma região. Por isso, suporta 2 elétrons. Já o P tem essas 3 regiões, né, de subdivisões, essa órbita, 3 órbitas, o subnível P. Então, o subnível P não é aquele que suporta no máximo 6 elétrons? Então se eu tiver um elétron com spin para cima, outro elétron com spin para cima, outro elétron com spin para cima, eu vou ter agora o outro elétron com spin para baixo e para baixo. E aí eu terei o que? Os 6 elétrons. Professora, por que você colocou o spin para cima e semi-preencheu todos? Isso é regra? O que é? Quando um elétron vai chegar no orbital para entrar na sua região de maior probabilidade, a preferência dele é entrar spin para cima ou spin para baixo? Para cima. Tanto faz. Ele pode entrar tanto com spin para cima, ou ele pode entrar tanto com spin para baixo. Agora, há uma questão energética. Se esse elétron aqui, ele entrou com spin para cima, o outro elétron que vai entrar, vai preferir entrar no orbital que está vazio. E também vai seguir a mesma sequência sentido rotacional. Isso também é física, gente, é quântica e é calculado. Não é simples, é uma regra que a gente fala. Não é uma regra, mas foi calculado. Isso é questão de estabilidade, de menor energia, certo? Então, eles vão sempre preferir entrar no mesmo sentido que entrou o primeiro. Agora, eu tenho órbita para entrar outro elétron vazia? Não. Então, agora sim, eu forço o elétron a entrar no sentido contrário. E sempre nesse sentido contrário ao primeiro que entrou. Agora, se o primeiro elétron entrou com o sentido de rotação para baixo, todos os demais também vão entrar para baixo. E depois que eu semi-preencher todos os orbitais, é que o outro vai entrar no sentido contrário, agora para cima. Então, não há uma regra, né, há uma sequência energética de dizer, tem que entrar para cima. Não. O importante é que se o primeiro entrar para baixo, eles vão semi-preencher todos para baixo. Por quê? Questão de energia. Isso também obedece, né, uma energia onde eu tenho uma maior estabilidade naquela órbita. Ok ou não? Ok, professora. Ok, professor. Ok? Então, isso. Vamos lembrar um pouquinho que quando eu falei lá do modelo atômico de Bohr e dos postulados, que vocês já viram, por exemplo, fogos de artifício. Estamos chegando aí perto do Réveillon, né? E a gente vai ver novamente. Quando o nosso amigo fala, deixa cair um pouquinho aí de sal de cozinha da água do arroz na chama, e ela fica mais ou menos com essa pigmentação aqui, não é? E eu já falei para vocês que é por causa do quê? O átomo do elemento químico sódio. Mas vocês já viram, né? Fogos de artifício aí com essa pigmentação, não já viram? Esse lilás. Sim. Essa é uma característica do elemento químico potássio, na região do vesículo, no comprimento de onda, que vai ter exatamente, né, essa pigmentação. Essa coloração verde já é característica do cobre. E essa vermelha já é característica do lítio. Então, cada elemento químico tem a sua
o seu pacote energético referente a quê? Ao elétron da camada de valência. Mas qual é o elétron da camada de valência? É aquela última camada que nós distribuímos os elétrons. Por exemplo, vamos criar aqui um slide, eu vou colocar. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, faça a distribuição eletrônica do sódio, número atômico 11. Então, você já sabe, se o número atômico é 11, é igual ao número de prótons, e o átomo no seu é neutro, e então é igual ao número de elétrons. Então, ela quer que eu distribua 11 elétrons nas camadas. Como é que eu faço essa distribuição? É aquele famoso diagrama lá que vocês apresentaram. Vocês vão lá e colocam assim, ó, um S, 2 S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S. Bom, mas quando eu já tenho experiência, eu já faço só o diagrama aonde eu vou precisar, que eu estou fazendo aqui, e vou distribuir meus elétrons. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? 11. Então, eu vou lá. Estou com a letra. Vou lá. 2 elétrons aqui, que é o máximo que o subnível S suporta. Terminei esse nível, passo para o próximo. Encontrei o subnível S, vou colocar mais 2 elétrons. Terminei esse próximo, passo para o próximo aqui, encontrei o P, que suporta 6. Bom, 2 com 2, 4, com 6, 10. Para distribuir 11, faltam quantos? Só 1. Subnível S suporta quantos elétrons? 2. Mas eu preciso distribuir apenas 1. Terminei a minha distribuição eletrônica. Qual é a minha camada de valência para o átomo do elemento químico sódio? Camada 3. É o nível 3, camada M, terceira camada, certo? Quantos elétrons eu tenho nela? 1, né? Eu acho que vocês se lembram, mas só para a gente recordar. Bom, o sódio, aonde que ele vai estar na tabela periódica? Ele vai estar na terceira camada. Em qual grupo? O grupo, eu vou contar a quantidade de elétrons que eu tenho na última camada. Quantos elétrons eu tenho na última camada? E única do sódio. Última camada, que é a camada de valência. Quantos eu tenho? 1. Então, o sódio ele tem que estar em quê? No terceiro nível, certo? Da minha tabela periódica, na minha primeira linha. Vamos lá? Vamos localizar ele lá? Deixa eu apagar aqui, assim fica ruim, né? Olha lá onde está o sódio. Eita, com branco, não tem jeito não. Aonde está o sódio? Essa é a minha primeira linha, segunda, terceira linha, no primeiro grupo. Certo? Ok? Então, realmente, o sódio está, né, nessa divisão aí da tabela. Ótimo. E ele tem o quê? Um elétron. Uai, professor, e por quê? O que significa esse um elétron na camada? Vamos colocar isso a nível de orbital? Como é que seria a nível de orbital? Eu teria o quê? Um orbital, que é o subnível S, certo? E eu tenho quantos elétrons para distribuir nesse subnível? Um elétron. Aqui. Tudo bem até aqui? Agora, se eu fornecer uma determinada energia para esse elétron, o que ele pode fazer? Saltar de nível? Saltar de nível. E quando ele faz esse salto de nível e retorna ao seu nível anterior, ele está na região do visível e dá essa pigmentação amarela. A mesma coisa é o potássio, só que aí é um outro comprimento de onda, o cobre é um outro comprimento de onda e o lítio é um outro comprimento de onda. E essa é a proposta do modelo atômico de Bohr, que satisfaz, então, né, dentro da química, o que nós trabalhamos hoje, que os elétrons estão em camadas, que nessas camadas ele tem um pacote de energia e que ele pode sair de uma camada para outra, desde que eu forneça uma energia característica. Agora, todo esse movimento dos elétrons é que vai dar para nós, né, esse espectro eletromagnético. Quando eu tenho trabalhado com maiores energias,
eu posso chegar, então, no raio X, o raio gama. O raio X é quando eu estou mexendo nas camadas internas do átomo, não é nas camadas externas, como é o caso da região visível que eu acabei de mostrar para vocês. Já o raio gama, eu estou mexendo no núcleo do átomo, é uma energia maior, certo? Por enquanto, a gente vai trabalhar aqui na região do visível, que é exatamente, né, essa transição eletrônica dos elétrons das camadas de valência. E que explica o modelo, né? O modelo atômico de Bohr trouxe essa configuração para nós, que é o que nós temos hoje de mais conhecimento tecnológico, é exatamente essa transição do elétron. O elétron é aquele cara, né, que consegue fazer o salto quântico. Uma hora ele está numa camada, outra hora ele está em outra. Logicamente, ele precisa absorver um pacote energético. É o nosso sonho, né? Estou aqui agora e quero estar na praia. Absorvo um pacote energético e faço o meu salto quântico, sem descrever caminho. Essa é a proposta, né? Quem sabe daqui a uns 100 anos a gente consiga fazer isso. Tá certo? Confere, pessoal? Pessoal, até aqui, há alguma dúvida com relação a isso aqui? Professora? Pode falar. Eu tenho duas perguntas. Dá tempo de serem feitas? Sou lógico. Professor, é o seguinte, inclusive nessa foto, quando você traz esses elementos, eles são majoritariamente elementos são metálicos, né? Aí, metais alcalinos, que é o sódio, potássio e o lítio. Isso se deve ao fato da alta tendência deles de doarem um elétron para atingir o octeto ou não tem a ver com essa lei? A gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão de o aluno aprendeu, né, teoria do octeto. A gente vai bater um pouco sobre isso, vai discutir um pouco em relação a isso, mas isso se deve ao fato do elétron, desses elétrons que estão nessas camadas de valência, terem capacidade de absorver esse pacote de energia que nós fornecemos dentro da região do visível. Nem todos os elementos químicos que eu vou fornecer uma energia para ele vai fornecer um salto quântico. Ele vai produzir esse salto quântico, mas não necessariamente na região do visível. Alguns átomos de alguns elementos químicos, e aí no caso tem os metais, e sim está relacionado com essa movimentação do elétron com maior facilidade, tá? Que a gente consegue visualizar na região do visível. Nem todos a gente consegue visualizar na região do visível. Certo? Tá. Nós vamos, eu vou só sair aqui um pouquinho para mostrar para vocês, só um minutinho. Posso sair aqui? Se a minha, tem que estar funcionando, né? Vocês estão acompanhando aí a mudança de tela? Tá visível aí para vocês? Sim, tá visível. Vou entrar aqui no curso de vocês, que é Engenharia Mecânica. Aqui, de vocês, né? Isso, de vocês aqui. Se vocês olharem aqui, nessa atividade assíncrona, tem slides de ligações químicas e um artigo relacionado com ligação química. Bom, eu vou abrir esse artigo. Tá? Consegue visualizar aí? Sim, professor. Esse artigo, estou passando ele de tarefa, está na atividade assíncrona, mas nós vamos trabalhar ele também na atividade síncrona, na próxima segunda-feira. Sábado não é reposição de segunda, não, já não sei mais. Se for, é no sábado. Se não for reposição de segunda, é na segunda-feira. Depois vocês conferem aí para mim. Esse artigo, ligação iônica covalente metálica, que é exatamente o que você me perguntou, sobre regra do octeto, tá? Então, eu queria que vocês fizessem uma leitura desse artigo. Esse artigo, ele, na verdade, é um artigo não muito recente, não é extenso, tá?
Não é muito extenso para artigo, são só 7 páginas, e ele foi publicado em 2001, em maio de 2001, na Química Nova na Escola, mas ele é um trabalho muito bom, nós vamos começar por aqui, para fazer essas discussões, onde nós vamos falar de ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Então, esse aqui é o trabalho que eu gostaria que vocês fizessem, a leitura para a próxima semana. Além do artigo, nós temos aqui um slide que eu gostaria que vocês olhassem também, né, com muito carinho, que nós vamos estar trabalhando de uma forma mais rápida esses conceitos aí, tá? De propriedades periódicas, de ligações químicas, que envolve distribuição eletrônica, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu queria que vocês, de antemão, já olhassem o slide completo e o artigo sobre ligações químicas para a próxima semana. Tudo bem, pessoal? Ok ou não? Essa é a próxima tarefa aqui. Ok, professor. Então, essa aqui é para vocês fazerem, executarem para a próxima segunda-feira, tá? Com relação ao material que nós trabalhamos hoje, há alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Além do que... Professora, só a minha segunda pergunta você fez só uma? Sim, pode falar. sobre a questão dos comprimentos de onda. Já que cada elemento ele vai liberar essa energia em um comprimento de onda, a gente hoje consegue pressupor qual será a cor que ele vai emitir de forma matemática ou só por meio de experimento? Para você ter uma ideia, não é o elemento, né? É o elétron. E todos os elétrons, por exemplo, se eu pegar o sódio, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, a distribuição eletrônica do sódio, né? Que nós fizemos. Ele tem 11 elétrons. Esse aqui tem um determinado... É esse aqui que absorve aquele pacote de energia, faz o salto quântico e retorna, e a gente vê aquela coloração. Mas eu ainda tenho 6 elétrons aqui no subnível P, tem 2 elétrons aqui no subnível S na segunda camada, e tem 2 elétrons na primeira camada. Cada elétron desse tem um pacote específico de energia. Cada um característico, que o caracteriza. E hoje nós já quantificamos a energia de cada elétron de todos os átomos da tabela periódica. Quando eu mexo aqui, nesses elétrons aqui, eu gero o famoso, quando eu mexo aqui, principalmente aqui, eu gero aqui, esse cara aqui, o raio-x. É uma energia maior. Camada de valência, alguns átomos, alguns elementos químicos, os elétrons da camada de valência, como você falou, os metais alcalinos, eu consigo mexer e gerar um comprimento de onda na região do visível. Nem todos. Mas é o elétron, a energia de cada elétron. Tá certo? Então, nós hoje já conhecemos. E isso é que tem o avanço tecnológico. É a partir desse conhecimento da energia de cada elétron, das transições eletrônicas, do pacote de energia. E nós já temos isso tabelado, né? Uma tabela com as energias específicas de cada elétron, o elétron que está no subnível P, no terceiro orbital, é o quinto elétron, o sódio. Ele vai ter a mesma energia do elétron que está no subnível P, do potássio também no terceiro orbital? Não, é diferente para cada elemento, para cada elétron. Então, o que caracteriza o elétron? O seu pacote energético. O que caracteriza o átomo? É a sua quantidade de cargas positivas no núcleo. Hoje, com relação ao elétron, eu considero que a gente está, assim, um pouco mais avançado. Nós já conhecemos todas as particularidades do elétron. E por isso é que nós temos esse avanço tecnológico aí nos últimos 30 anos. Esse boom tecnológico. Por esse conhecimento energético de cada elétron. Tá claro? Consegui responder a sua pergunta ou não? Tá claro sim, professor. Muito obrigado. Certo?
Isso aqui, ó, esse conhecimento do elétron nos deu, então esse modelo atômico de Bohr, ele é o diferencial que nós temos hoje. Mas é muito pouco, porque na verdade o núcleo do átomo para nós ainda é muito desconhecido. Nós não conhecemos de fato o núcleo do átomo. Hoje nós sabemos que no núcleo do átomo tem partículas positivas, o núcleo do átomo emite, né, tem partículas positivas, tem as partículas sem carga, mas nós temos partículas também negativas no núcleo do átomo. Tá? Que é chamadas hoje neutrinos, antineutrinos, os mesos e assim por diante. Então, o núcleo do átomo ainda tem muita coisa a nos mostrar. E aí a evolução tecnológica está aí, no núcleo do átomo. E, na verdade, no conhecimento realmente, de fato, como é o átomo. Que até então nós não conhecemos. Então, assim, nós ainda somos muito limitados. Tecnologicamente falando, o ser humano ainda está muito limitado. Né? Essa é a concepção que eu tenho hoje de mundo. Pessoal, tudo bem até aí? Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo bom? Então, eu vou aqui finalizar a nossa gravação, parando a gravação.